Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia, agradecendo a Deus mais um dia por poder estar aqui com vocês para realizar a leitura de chamas e tirar mais uma dúvida do coletivo. E, como sempre, agora nosso costume é falar sobre as indicações dos inscritos do canal. Então, a Isadora essa semana ela indicou o canal Luz do Amor Infinito da Adriana. A Evanita indicou os canais Alvorecer da Vida Terapias, o canal da Patrícia Monteiro e o canal Em Voga Tarô. E também temos o Instagram da Flor de Luz, que é @flordeluz_cigana do Oriente. Essas indicações vão estar para vocês na descrição do vídeo, bem como o tema da nossa dúvida de hoje, que é a questão do espelhamento. Vamos falar novamente sobre espelhamento. Eu só queria, antes de entrar no assunto da dúvida, é de tirar também uma dúvida que ficou do vídeo passado. Então, o vídeo passado eu falei sobre a questão da união, que era simplesmente uma calmaria no relacionamento. Então, muitas pessoas ficaram um pouco aflitas em relação à parte íntima. Então, quando eu falei calmaria, gente, eu não estava me referindo à parte íntima do relacionamento, eu estava falando a parte de convivência, do relacionamento em si, o fato de não ter mais drama, de não ter ciúme, de não ter insegurança, de você estar com uma pessoa que simplesmente se essa pessoa atrasa um tempo para chegar até você, para chegar em casa, depois que vocês já estiverem unidos, você não tem aquela insegurança de será que está me traindo? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Então, simplesmente você poder enxergar a alma do outro, o espírito do outro eh, com toda leveza, sem mais mentiras, sem escudos, sem precisar esconder nada, os dois se sentindo vulneráveis, um diante do outro, sem nenhum problema com isso, simplesmente você poder olhar para o outro e ver toda a transparência do seu ser. Então, a isso eu me referi a calmaria, quando você não tem um relacionamento baseado no ego, como são os relacionamentos carnais, os relacionamentos kármicos normais, você não tem essa insegurança. O amor incondicional te deixa livre para confiar na outra pessoa, para saber que você pertence à sua chama, da mesma forma que a sua chama pertence a você, não no sentido de possuir, mas no sentido de existir. Um existe no outro. Então, foi essa calmaria que a gente estava, que eu estava descrevendo para vocês em relação à convivência de vocês depois da união. Mas no que se trata da intimidade, vocês não precisam ficar inseguros, porque vocês vão sentir tudo e muito mais além que vocês nunca imaginaram sentir na vida com alguém. Vocês sentirão uma completude inexplicável, sabe? A sensação do mundo parar e só existir vocês dois naquele exato momento ali. Então, a energia é surreal, como a gente fala, né, no contato físico. Então, vocês não precisam ter nenhuma insegurança em relação a isso, nenhum receio. A calmaria é na convivência. Na parte íntima, vocês terão tudo que vocês nunca imaginaram sentir com alguém, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, chamores, vamos lá. Hoje a gente vai falar do espelhamento, o que é o espelhamento, quando esse espelhamento acontece, se acontece para todo mundo, como lidar com o espelhamento. Então, a fase do espelhamento ele não acontece para todas as chamas. Por quê? Porque a gente sempre fala desse trabalho de crescimento espiritual, crescimento individual, da chama feminina sempre ser aí o guia na conexão, por despertar para a conexão primeiro, por ter aquela base, o sentimento do amor incondicional, por aceitar isso desde o primeiro instante. Então, muitas energias femininas, ao longo do tempo, quando não está com a sua chama, ou mesmo que esteja aí em contato com a sua chama, mas continua o seu trabalho constante. Então, muitas dessas questões que poderiam espelhar não acontece porque o trabalho já é feito individualmente, tá bom? Só acontece o espelhamento quando algumas questões de personalidade não são trabalhadas antes. Por isso que eu sempre insisto para vocês fazerem
Sempre essa autoanálise de olhar para dentro de vocês, de colocar para fora o que não serve, os sentimentos que não servem, de trabalhar em vocês de uma forma geral. Assim como vocês crescem espiritualmente dia após dia, o próprio crescimento espiritual nos leva a olhar para a gente de uma forma diferente e a identificar algumas questões da nossa personalidade que não servem para a gente. Então, a gente trabalha, a gente evolui de uma forma geral. Então, é justamente quando não acontece, quando vocês se encontram depois da separação, depois das questões kármicas, que ainda não deu tempo para vocês identificarem algumas questões da personalidade de vocês a serem trabalhadas, é que acontece esse espelhamento. Por isso que eu sempre falo para vocês, não é todo mundo que tem a fase do espelhamento, tá bom? Para vocês não ficarem inseguros e inseguras de dizer, não, só eu ouvi falar que tem espelhamento para todo mundo e no meu não aconteceu espelhamento, então não sou chama. Não, de forma nenhuma. Não acontece para todo mundo por essas razões que eu falei agora, tá bom? Então, quando vocês começam a conviver, depois que passou o período kármico, ou às vezes antes também, quando as chamas está escrito, né, no processo de vocês, se tiver aí destinado para entre uma questão kármica ou outra, vocês passarem um bom tempo juntos e isso começar a espelhar logo no começo, não importa em que época for, mas é uma época muito conflitiva, né, que alguma característica no outro irrita muito você. É algo que te tira do sério, é algo que tira teu sossego, que você não consegue, tipo, ignorar e levando, empurrando com a barriga. Aquilo te chama a atenção sempre. Aquela característica do outro te chama a atenção, te irrita, faz com que você muitas vezes não consiga suportar. E muitas vezes as chamas, mesmo quando estão juntas, acabam se separando, depois de tanta vontade de estarem juntas, acabam se separando porque não conseguem conviver nesse processo de espelhamento. Então, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas não se dão conta desse processo de espelhamento e quer que o outro mude essa característica, mas o próprio nome já está falando, espelhamento. A característica que aparece no outro, que você vê no outro, é uma característica sua a ser trabalhada, que muitas vezes a gente não percebe. Vou dar um exemplo bem prático aqui, que uma chama me escreveu no e-mail e ela contou, e achando graça depois do processo, ela rindo depois do processo, mas quando ela estava passando pelo processo, ela não achou tão interessante assim, mas tudo é aprendizado. Então ela falou que quando estava com a chama, não tinha paciência para ficar numa fila seja de banco, não gostava de fila e ficava reclamando, reclamando, como se a reclamação fosse fazer com que a fila andasse mais rápido. E de forma nenhuma, só ficava saturando todo mundo que estava na fila, as pessoas ficavam meio que olhando assim de lado, como quem diz, poxa, que criatura insuportável, não para de reclamar, tá todo mundo aqui esperando, tem que esperar. Então, essa característica foi irritando a pessoa, né? E disse, poxa, eu não suporto isso nessa criatura, eu não suporto isso na minha chama. E brigavam, porque você tem que ser assim, porque não tem paciência e tudo, e discutiam, discutiam, discutiam. E ela, naquele momento, ela não identificava isso como uma característica sua. Ela só veio se dar conta depois que eles se afastaram por conta disso, de tanto brigarem, de tanto reclamar, porque ela precisava trabalhar essa questão, mas não identificou que isso era uma questão dela, que isso era uma característica dela também. Então, a fase do espelhamento serve para a gente analisar essas questões que tem na gente que a gente não nota e que a gente vê no outro, para que a gente se dê conta de que a gente precisa trabalhar esses aspectos. Então, um belo dia, depois que se afastaram, depois das discussões, ela disse que estava com uma amiga e numa fila e começou a reclamar. E nem se dava conta e começou a reclamar, e a amiga foi que chamou a atenção para ela, disse: "Poxa, tu tá achando que a tua reclamação vai fazer com que a gente avance na fila? É cansativo a gente já ter que estar aqui em pé esperando e tudo, e você reclamando o tempo todo, essa reclamação tá me fazendo mal. Eu acho que eu vou para casa, vou voltar outro dia para resolver". Foi daí que ela se tocou que essa característica era dela, que estava espelhando no divino masculino dela, e que ela no momento não identificou isso como espelhamento. Então daí disse: "Poxa".
Então, era para eu trabalhar isso em mim, essa característica em mim. Foi aí que ela começou a se policiar. E quando ela começou a se policiar, o destino novamente deu aquele jeitinho, se reencontraram, e aí já não teve mais o espelhamento por essa questão. Então, é esse um erro muito cometido entre as chamas na fase do espelhamento. Não identifica como espelho e quer que o outro trabalhe essa característica, mas isso já acontece para que você se dê conta que é uma característica sua e que precisa ser trabalhada. Então, muitas vezes a gente tem atitudes que a gente não consegue identificar. A gente faz determinada coisa e precisa alguém vir chamar a atenção da gente, mostrar pra gente que a gente sempre faz isso e que a gente precisa, isso está fazendo mal pra gente, ou isso pode fazer mal para as pessoas que estão ao nosso redor também, não só pra gente, mas ao redor. A questão de reclamar mesmo. O hábito de reclamar, nossa, faz mal pra gente, faz mal para quem está ao redor, porque a gente deixa um ambiente tóxico com reclamação. Então a gente só atrai coisa ruim. A reclamação vibra muito baixo. Então a gente reclama, 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 satura a energia, a nossa energia e a energia de todo mundo que está ao redor. É muito, não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando a gente está próximo de uma pessoa que está reclamando, a gente se sente muito, muito mal. Eu não consigo ficar. Então, quando eu estou num local que é uma pessoa, fila mesmo, eu sou tranquila, tranquila, tranquila. Se eu tenho que esperar, eu vou esperar. Eu sei que as pessoas que estão ali trabalhando, muitas vezes no atendimento, não tem culpa da demora, às vezes o sistema está lento. Então, quando eu vejo alguém reclamando, reclamando, reclamando sem parar, aquilo me faz mal e eu prefiro sair se eu puder. Eu nunca deixo, a maioria das vezes eu nunca deixo para fazer minhas coisas em cima da hora justamente para isso, porque se tem alguém reclamando no ambiente, eu simplesmente dou meia volta e deixo para o dia seguinte. Então, é isso, a fase do espelhamento, é desse jeito que a gente lida com a fase do espelhamento. Assim que a gente vê uma característica que irrita na outra pessoa, e a gente se policia e a gente vai se autoanalisar. Poxa, mas será que eu faço isso? Como é que eu me comporto nessa situação que essa pessoa age desse jeito? Eu faço a mesma coisa? Então é daí que você começa a se enxergar de outra forma, você vê que aquela característica ali é sua e você começa a trabalhar. Aí tem muitos de vocês que podem dizer sol, mas aí a minha energia masculina, ou a minha energia feminina, não importa, tá, tem uma determinada característica que eu tenho plena certeza que não é minha. Então aí já não é o espelhamento, é uma característica individual aí que não é da personalidade da pessoa, que precisa ser também trabalhada, mas que não é a questão do espelhamento. Então isso tem que ser trabalhado em conjunto, você falando, vocês conversando sobre o que aquela atitude afeta. Mas primeiro, antes de dizer que a característica é 100% do outro, da tua chama, olha para ti e vê se você tem esse mesmo comportamento. Pergunta para uma pessoa próxima. Se você não consegue identificar por você mesmo, pergunta para alguém próximo de você, para um amigo, uma amiga que seja bastante sincero, e com certeza você vai ter a sua resposta, tá bom? Então, é bem simples, um pouco complicado também, mas depende da forma que cada um leva, tá bom? Nada que com amor incondicional e paciência não se resolva. Então, chamores, vamos lá ver como são as energias. Qual a mensagem que os anjos trazem para vocês no dia de hoje? Começando com as energias femininas. Qual a mensagem que os anjos trazem para as energias femininas, divinas femininas, seja ele ou ela? Então, meus amores, vejo uma virada maravilhosa chegando para vocês. Vejo que essa história está prestes, prestes, prestes a ter o seu desfecho aí positivo para vocês. Eu vejo que as energias estão mudando.
estão mudando para vocês. Eu vejo que cada vez mais o que é destinado a vocês está chegando. Eu vejo muita felicidade e realização para vocês. Então, eu vejo que a energia masculina está sentindo cada vez mais forte no coração essa conexão, está sentindo falta do que é quando está ao lado de vocês. Podem ter certeza que as energias masculinas de vocês são alguém completamente distinto quando estão com vocês e quando estão afastados de vocês. Quando estão com vocês, são as melhores versões de si, são plenos e plenas por essa completude que sente ao lado de vocês, por essa sensação de existir em vocês. Então, essa saudade, essa vontade de sentir tudo isso de novo para vocês que estão afastados, isso está muito forte. Essa questão de estar sofrendo bastante, de estar sentindo falta de vocês. Muitos e muitas energias masculinas ainda estão um pouco perdidos e perdidas por achar que essa história está tendo um final. As energias que estão sentindo isso é pelo fortalecimento de vocês, energias femininas, aquela certeza, aquela energia que vocês estão vibrando de entreguei para o universo, conseguir soltar para que a minha chama venha no momento certo para mim, porque eu confio. Então, esse soltar é o que está fazendo com que a energia masculina sinta essa força da energia individual de vocês e se sinta perdido e perdida, aquela falta de dizer, poxa, não tô mais seguro ou segura de que esse relacionamento vai continuar, de que essa pessoa vai me dar essa oportunidade, aquela insegurança de sempre ter vocês, energias femininas, sempre interessadas e interessadas, sempre vir com aquela conversa de que não tinha nada a ver e vocês com todo aquele desespero, com toda aquela saudade antes de soltar, sempre abraçavam com todo o amor do mundo e essa pessoa ia novamente. Então, existe essa insegurança. Sempre que a energia feminina consegue soltar para que a energia masculina seja aquele último empurrão ali para que a energia masculina desperte, ele ou ela sempre sente esse medo da perda, esse medo de não conseguir recuperar o que vocês tinham. Então, eu vejo que não dura muito, eu vejo uma comunicação, eu vejo uma procura prestes a acontecer aí, vejo que simplesmente toda vez que essa pessoa fecha os olhos, que a energia masculina fecha os olhos, é a imagem de vocês em toda a sua plenitude que ele ou ela consegue ver. Então isso causa aquele aperto no coração, aquela sensação de se eu não fizer alguma coisa agora, eu vou perder o grande amor da minha vida. Então eu vejo acontecimentos grandiosos prestes a acontecer para vocês e continuem aí nessa força de vocês de soltar. Eu sei que muitos de vocês e muitas de vocês dizem só eu consegui soltar. Aí alguns dias oscila naquela saudade e tudo, e vocês pensam que colocaram a perder, que colocaram a evolução a perder, que vocês não conseguiram soltar por conta da saudade que vocês estão sentindo. Não, amor. É simplesmente a saudade é normal. Vocês só não podem ficar vibrando nessa saudade como sentimento de perda, porque para o universo, muitas vezes, quando você sente saudade, mas de uma forma boa, aquela saudade gostosa dos momentos bons e que você. Sabe aquela saudade que você sorri quando você se lembra dos momentos? Isso é uma vibração boa, um sentimento maravilhoso, que é algo que você sabe que pertence a você e que você só está um tempo distante, mas quando você começa a vibrar naquela saudade, aquela saudade de perda, de melancolia, então você está dizendo para o universo que você não tem a pessoa que você ama do lado. Então, essa vibração de saudade é que é perigosa, tá bom? Mas aquela saudade de estar junto,
aquela saudade dos momentos bons que te faz sorrir, que te faz feliz quando você lembra, isso aí é tranquilo. Então, não precisam ficar inseguros ou inseguras de estar regredindo na evolução de vocês, de forma nenhuma. É tanto que vocês estão obtendo os resultados, por menor que seja, os sinais vocês estão recebendo. E eu vejo acontecimentos grandiosos vindo para vocês através desse novo ciclo que está chegando aí, tá bom? Então, continuem aí na positividade. Se um dia chorar de saudade, no outro dia sorrir de alegria com as lembranças dos momentos bons e sorrir mais ainda de alegria sabendo que os tempos estão prestes a mudar para vocês da forma mais positiva que essa conexão pode trazer, tá bom? Vamos agora ver como está vibrando a energia masculina, qual a mensagem que os anjos trazem para o divino masculino, seja ele ou ela. Quais as energias presentes para o divino masculino neste momento? Novamente aqui, como vocês estão sincronizados. A gente abre a leitura com uma carta que saiu para vocês, que é equivalente à carta do mundo. E quem está presente na energia masculina? A Imperatriz, a carta equivalente à Imperatriz, representando as divinas femininas, seja ele ou ela. E novamente a energia se repete, aquele ímpeto de ir buscar vocês, simplesmente pela necessidade, a necessidade de estar ao lado de vocês, porque se sente pleno e plena na companhia, não se sentiu assim com mais ninguém na vida, e isso já é mais do que certo, já é mais do que claro para ele ou para ela. Então eu vejo sim, novamente aqui se repete na leitura, essa precipitação de atos, isso está cada dia mais inevitável, essa necessidade de ir até sua energia feminina, de buscar, de renovar essa parceria tão importante que nunca conseguiu ter com mais ninguém e, mais do que nunca, é reconhecedora do valor de vocês, do quanto vocês são pessoas incomparáveis, do quanto vocês acrescentam na vida dele ou dela, o quanto a vida é muito mais bonita ao lado de vocês. Então, não há o que adiar, não há mais o que adiar. Eu vejo as energias masculinas tomando ação, eu vejo que todos os obstáculos estão ficando completamente para trás, eu vejo que vão triunfar sob suas adversidades, todos os processos kármicos que ainda estão finalizando serão quitados e não existe obstáculo mais. Para vocês que dizem, poxa, mas a minha chama mora no país tão distante. Isso não vai ser mais obstáculos. Os obstáculos serão vencidos um a um. Vejo as energias masculinas com toda a força de vontade de buscar essa conexão, de restaurar essa conexão com vocês, de evoluir cada vez mais. Vejo aqui muito conhecimento, muita busca de informação, principalmente por essa questão de muitas vezes não terem entendido as circunstâncias que o trouxeram até essa situação de afastamento, de sentir esse amor latente no coração e muitas vezes não entender o porquê que está com outra pessoa, por quem não sente nada, por quem identifica que não tem um sentimento verdadeiro, mas sabe que precisa estar ali,
simplesmente não tem aquela consciência de eu estou aqui por um motivo kármico, mas sabe que tem um motivo por estar ali, porque não é lógico essa sensação de você se sentir tudo com uma pessoa e automaticamente você se afasta dessa pessoa que você sente tudo e muito mais, para estar ao lado de alguém que não te desperta nada. Então esse entendimento já está ficando cada vez mais forte na cabeça e no coração da energia masculina, e eu vejo ações, vejo que é cada dia mais inevitável esse retorno, esse reencontro, e como eu sempre repito para vocês, muitas uniões estão prestes a acontecer. Então, meus amores, estejam preparados quando vocês menos esperarem. Tá aí a união de vocês. Não deixem de acreditar de forma nenhuma, porque a certeza de que a conexão já é, e a sensação, o fato de vocês se sentirem sempre unidos, não deixa dúvida nenhuma, tá bom? Então, essa conexão já existe. O simples fato de vocês estarem fisicamente separados é só um mero detalhe, porque a conexão é de vocês, a conexão já existe, vocês podem se sentir a hora que vocês quiserem, vocês podem se comunicar telepaticamente a hora que vocês quiserem. Ok, eu tenho mais uma mensagem para vocês, principalmente para as energias femininas. Estão pedindo para que eu ressalte o valor de vocês prestarem atenção ao que vocês chamam de sonhos em outras épocas. Não é um sonho em outra época, é uma regressão que muitas vezes vocês podem ter de forma espontânea, acordados através dos pensamentos de vocês, que vocês pensam que são meros pensamentos, mas são regressões espontâneas, ou pode acontecer através de sonhos. Então, muitas pessoas relatam que, eu sonhei com roupa de outra época. Então, muitas coisas são reveladas a vocês através dessas regressões, que vocês precisam prestar muita atenção, porque muitas vezes vem nessas regressões, vem algo que vocês precisam trabalhar, que é justamente aquilo que está faltando para que vocês consigam a união, tá bom? Um detalhe, um acontecimento, algo que aconteceu nessa encarnação que vocês conseguem regredir até ela, um acontecimento que está se repetindo ali, que vocês precisam estar atentos para aquilo que está acontecendo. Então, prestem muita atenção aos sonhos de vocês, a essas regressões, as projeções que vocês têm com a chama de vocês, que vocês chamam de sonhos nítidos, são projeções astrais, e fiquem atentos aos sinais, porque tem uma mensagem importante para vocês, para ajudar vocês a concretizarem aí essa união. Tá bom, meus amores? Então, essa é a mensagem que os anjos trouxeram para vocês no dia de hoje. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus. Hoje eu tô falando um pouquinho mais calmo, vocês devem estar estranhando, mas é que eu tive um resfriado muito forte essa semana. Então, quando eu falo um pouquinho mais rápido, eu começo a tossir. Então, eu para tentar não tossir no meio da leitura, eu falei um pouquinho mais devagar. Sei que vocês vão estranhar, que vocês sabem que eu sempre vou, tipo, descendo a ladeira, né? Naquela velocidade, que é o meu jeito habitual de falar. Mas hoje, para não ficar tossindo o tempo todo, eu fiquei mais calminha, tá bom? Mas tá tudo certo, tá bom, meus amores? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima leitura.